Não vou te contar com a câmera ligada. Meu Deus, que coisa pornográfica. Que é isso? Eu tô sujeira total. Cabelo penteadinho. Nada precisa ser refeito. E aí, beleza? Esse é o nosso motorista, Toshio. Esse é o nome do amigo, é? Nelson. Nelson. Aí ficou o seguinte, onde é que eu parei mesmo? Eu parei daquilo que eu já vou começar, eu vou emendar e vou concluir. Eu adoro aqui embaixo, aí, Pô, tá meio escuro aqui, né, Toshio? É, né? Aí eu tava na praia. Ah, esse aqui tá no filme, né? Ó o Alan. Tá lá, ó. Pô, o Alan sendo na revista das bactérias. Não, Zé, mas 32% da mulherada são siliconada. Então nós temos que atingir esse público de silicone. Se tivesse uma grana, eu compraria uma boca. Eles fazem aquelas próteses de material pesado, o cara fica parece que tá com ferro na boca. Então eu falei pra mulher que não, ela disse, não, mas nós temos de silicone. Ela me mostrou, é bem levinho assim, cara, e agradável. Aí, vou colocar deles. Aí, bicho, que vai ter de mulher, vocês têm que ficar ligados, não vai sobrar nenhuma, só se eu der, mulher. Ah, deixa eu... Aí é o problema. Ô, Toicinho, vamos limpar esse teu óculos aí, cara, tá meio turvo. Mas tá difícil, hein? Vê como é que tu vê o mundo. Como é que Toicinho vê o mundo? Porra! Aumenta, eu acho que aquele negócio do coisa que eu te falei tem que ver o negócio mais de perto, porque a gente às vezes não vê a coisa de perto, fica muito longe por causa do serviço ótica, a grande ótica da coisa é a bica de... Tem umas pérolas aqui, né? Tenesolium. Qual que é a tua primeira impressão do nosso passageiro? Não, velho. São do gente boa. Pessoal assim que conversa, né? É, como por exemplo, o cara dizendo lá do, eu adoro sentir o gosto de tabaco na boca, é o cigarro. Mas se ele fala isso no Ribeirão, o Ribeirão espalha que o cara é gay na hora. Porque na cabeça do pessoal do Ribeirão, tabaco é pinto mesmo. Culhão é culhão, tabaco é tabaco. Se tu é um cara que tá sempre buscando falar um bocado de merda, bobagem, sem querer tu acerta alguma coisa. Não filmar o monte pra ver. Dança do Toicinho, Leandro? Pera. A dança do Toicinho. Estamos aqui diretamente do Sesc de Joinville. Pô, bem, a gente está direto aqui de Joinville, eu e o Edu, e o Alan e toda a equipe do Sistema de Animação. A gente quer mandar um abraço pro Vitor. Vitor, chegou na cidade o Batuca Groove. Tomara que você venda hoje 4 milhões de instrumentos. Groove, nada precisou ser refeito e o evento levou. Agora vou que vou.
Pô, coisa boa, né, cara? O cara conseguir ficar sem dormir é a melhor coisa do mundo. Daí dá bastante energia na hora de tocar. O corpo fica elétrico. Eu dormi 4 horas, eu tô só no sistema. Não, vamos descansar. Mas filma também as minhas crianças lá. Minhas crianças ficam tristes se não filmar eles. O Jeanzinho do sax. Cachimbo de ouro do Brasil. Isso aqui pra mim é um porraço. O que tem a dizer sobre isso aí, cara? Baianos, né, cara? Tem que refrescar, né? Vai pra um jazz, né? Um Dona Lee. Aí dá pra ser o choro também. O choro antes. Tchau, Dona Lee, pro final, né? Umas quebradeiras pro final. Né? Não, deixa o Viva Rio pro final, cara. É, o Dona Lee vive o Rio. Então bota esse choro agora. Como é que é o nome dele? Sentimento. Estrelas, por favor. Ele fala da galinha do fogo, foi assim. Sim, eu vou te dar a ficha da Morgana. Vamos ver se 24 ela é de aninhos, acordo com o robô. cidade de Joinville. Cidade de Joinville. Signo Capricórnio. Falei que a Capricorniana gosta muito de ir a shopping. Precisando. Ah, legal. Você que gosta de mais em boutique, com preço mais em conta. Shopping tá carinho. As principais informações culturais e sociais com Cacá Martã. Aqui na sua Cultura AM 1250. Agora me tira uma dúvida. É José Lourival Galiani. É nome de papagaio misturado com a galinha, né? Essa programação de hoje está acontecendo em virtude da Rede Sesc de Teatro. Uhum. Então vai ter a exibição do documentário sobre o Toucinho, sistema de animação. Uhum. E depois um pocket show com o Toucinho Trio. O Fábio e o Jean, como é que é tocar com o homem? Como é que é essa história? Boa tarde. Boa tarde. Pois é, uma grande honra acima de tudo, né? Lógico que a gente já conhecia ele, né? Pelo trabalho, pela história que ele tem na música. E quando pintou o convite para uma gravação de um CD demo, uma ocasião, a gente topou esse convite e surgiu essa afinidade sonora e estamos até hoje nessa busca. O Toucinho, ele escuta tudo quando a gente tá tocando, ele nada passa despercebido com ele. Você pode fazer qualquer coisa, seja em qualquer instrumento que ele tá escutando, ele é uma antena, ele pega tudo. Então pra gente é muito bom, né, tá tocando assim. Então essa coisa não sei se é da humildade ou dessa brincadeira, me fez eu fazer essa carreira toda. Então eu toquei com César Camargo Mariano, né, Peri Ribeiro, Eduardo Araújo, Fafá de Belém, Nelson Ned, original de samba. Certo. Então foi uma luta em 12 anos de São Paulo que foi legal. E depois, um casamento falido, uma tristeza no coração, eu resolvi voltar para a terra e pensei que tudo tinha acabado. Ali que começou a história. E realmente foi uma coisa engraçada porque eu fali mesmo. Eu era rico, morava na beira-mar, da beira-mar ao lixo. Fali. Eu doei tudo, assinei um documento perante os advogados, que eu não queria nada, eu queria ser pobre para ver como é que era recomeçar de novo. Fui para o Ribeirão e me retirei para um canto e eu mesmo confeccionei a casa. Aí me aparecem as crianças lá e começam a brincar com a câmera e acabou. Na verdade, eu acho que o sistema da animação já diz, é uma brincadeira. Agora vamos ver se o público vai se interessar, porque eu não achava engraçado. Depois de assistir 3 vezes, eu comecei a gostar. Até eu queria saber se já acharam o cachorrinho, mas isso aí você vê depois. Depois eu vejo. Começar assistindo o filme, sistema de animação. Depois a gente vai montar o palco rapidamente para o show. Então, um bom espetáculo a todos e daqui a pouco a gente conversa novamente. Aí, tem bateria aí, eu tenho que comprar, não tem que pegar grana que tem bateria? Bateria? Na máquina? Tem. Ah, cadê o Edu? Ai, meu Deus, essa vida de artista me canta. Engraçado mesmo é o Chico Anísio, cara. O Chico Anísio é baterista, cara, era baterista. É mesmo? À noite, eu acho. Minha gente. Aí o cara começou a achar ele engraçado e deu Pô, de repente vira, Toucinho. Vamos fazer o Toucinho show. show. Não, e vocês são empresários para mamar nas minhas costas ainda. Eu só... Toucinho é show. Certo, acho que vocês.
A ideia inicial foi... Não vou dizer que foi por acaso, que eu vou estar mentindo para vocês, mas... Eu e o Alan, a gente se conhece há muito tempo e a gente fez alguns filmes antes desse, né? O nosso principal objetivo sempre é fazer e a gente não sabe como, mas acaba fazendo, né? Independente do equipamento, da história, não sou muito preocupado com essa coisa de roteiro, de luz. Porque a gente tem um coletivo chamado Pintou Sujeira. E todos os dias que a gente fez, como ele falou, começaram no meio de uma festa, alguma situação meio inusitada que a gente decidiu filmar na melhor das hipóteses, escrever num guardanapo uma ideia central e sair pra fazer e ver no que dá, assim. Mas é muito bom, sabe? Hoje eu tô feliz pra caramba. Começamos hoje a turnê pelos Sescs, né? Pra nós é bem prazeroso. Aquelas cenas, depois que ele não consegue pegar o Opala com uma vela lá, aquilo, como que surgiu aquelas cenas ali? Foi seguindo ele durante esse ano, né? Essa busca de momentos bons, assim, né? Que foram completamente espontâneos. Então, aquele do Opala quando encavala a marcha, a gente filmou durante uns 45 minutos para ter aquele minuto e meio ali de tensão e suspense. Mas todo documentário tem muito essa coisa de você ficar pescando, jogando a rede e depois vai ver o que tem. Às vezes leva alguns anos até para entender que aquela cena é importante, né? Porque foram 2 anos só assistindo material, assistindo, anotando e conversando bastante. E acho que é por isso que, né? O filme tem esse ritmo, porque além de ser um baterista, né, o Tocinho conduz, né, ele levou nós a todas essas coisas também, né. Ô Tocinho, chega aí, pô. Chego, adoro ver o pessoal. O mais legal é que a gente fez o documentário, não esperamos ninguém morrer, né, tá vivo aqui, vai viver mais de 50 anos, eu acho. Eu me lembro de uma do Tobal. O Tobal tinha uma casa o Henrique Tobal, acho que vocês conhecem, né? Aqui, ó, Henrique Tobal. Uma salva de palmas para ele. Ele veio. Eu me lembro do Tobal. Eu cheguei de São Paulo, tinha recentemente terminado uma turnê com a Fafá de Belém. E eu cheguei lá em Florianópolis, mais duro do que filho da Fayade. E isso é uma brincadeira, né? Aí o Tobal disse, pô, o que você fica tocando aí, então? Com uma namorada lá, então. Falou, te dou hospedagem, né? Pombinha. Ele chamava a menina de Pombinha, não sei porquê. Aí eu fiz um bar, trabalhei 7 dias e 7 noites, igual Jesus. E no dia da inauguração do bar, eu disse, pô, preciso tomar alguma proteína para ficar forte. Eu fui na Costa da Lagoa, o maluco falou para mim lá, ele falou, olha, tal de Biguá, ele falou, eu tenho um chá aqui que ele é de Jurubeba, você tá meio tenso, cansado. E ele me deu esse chá de dama da noite, ele me deu o chá de dia, que era de dama da noite. Foi 6 horas da tarde, eu saí, eu e a Pombinha, nós dois nus na lagoa. Destino, Barra da Lagoa. Na minha visão, eu estava de terno e com serrote debaixo do braço. Andamos, quando foi 11 horas da manhã, eu parei na encruzilhada, o ônibus passando pro lado, eu tentava no asfalto cavar um poço para tirar água. Aí, por fim, jogaram um lençol por cima de mim, levaram para a delegacia e tal. E tinha um policial que falava, me lembro, que disse, tem que bater nesse cara, esse cara é um tarado, não sei o quê. Aí o doutor Evaristo, um delegado, um amigo meu lá, que eu também já fui policial lá do Band Show, não, esse é o toicinho do Band Show. Eles começaram a mostrar droga, né? É esse aqui que você usou? Eu disse, não usei, não uso droga. E esse aqui, mostraram cocaína, mostraram maconha, mostraram tudo. E aí me soltaram, né? Eu fui conhecido. Então, aí já colocaram no jornal, chá do peladão, aí acabaram. Porque olha, aconselho a ninguém a nunca tomar isso, viu? Isso é um perigo. O dia seguinte. Cachaça. Aí, ó. O Alan fala inglês e português, né, cara? Quando dorme. A estudante Geise não será mais expulsa da universidade, mas seu vestido curtinho nunca vai ser esquecido. Tchau, criança. Calma, cocada. Ai, você só pensa aquilo. Olha o toicinho dele.
Senhor, o que tá fazendo aí, rapaz? Tá, ô rapaz. Ô, rapaz. Sai daí. Prato. Prato. Berlim, New York, Brasil, London, Tóquio. É Tóquio. Capital do Japão. Lourival José Galiani, vulgo. Aquele vulgo. Vai depender do astral noturno. Eita, Alain. Ó o Alain, eita, Alain, hein? Arretado o bichinho. Eita, Alain. Gente, eu vou mostrar o meu chinelo. Chinelo de manga porém. Fala com as poderosas, todas as poderosas do Jaraguá. É, a bebê, a bobó, a Lidinha, a Milinha, a Dodô, diz que é de Lola para Lola, de mulher Marisa. Se a senhora, o senhor, você moça, você rapaz tem um ou mais desses sintomas, fica caracterizado que há um trabalho contra você. E se essa pessoa, pastor André, é vítima de um trabalho, não adianta ela correr para um lado, para o outro. Maior, ó. Como é que é? Batera, que é assim. Isso aqui é o batera. Guitarra. Mão Red Bull, né? Isso. Tá, o chimbal tá onde? O chimbal é esse dente aqui, né? É o Tá. bumbo. Caixa. Os dois tons. E aqui é o guitarra, né? É. Guitarra, e esse é o... Sax, né? Que já Tá tem em uma pé, coisa né, meio... cara? tem uma- Tá deitado. Ah, tá. Vamos direto pro sério. Largar as coisas, alguns ficam, outros saem pra rádio. Fosse na escada durante uns 20 minutos, fosse pra rádio, com tudo dentro da van, aí... Não, aí cara, é 5 minutos. Como é que é o nome da FM? Agora eu esqueci de saber a FM. Se a escada for rápido, vamos já. É 5 minutos. Então vamos lá. Ó, parou com essa brincadeira. Não, bota ali na frente como se fosse um pronto-socorro. Onde o toicinho vai, o Alan vai atrás. Aqui não é SK? Loja de vinho? É ali, cara. Esse cara é ali. Ali, naquele corredorzinho? Isso, ali, ó. Obrigado, querido. Como é que é o seu nome? Valdir. Valdir, 8 horas da noite. Vai com a família, é de graça. Vai mesmo lá, a gente precisa de muita gente lá. Ali, querido, no Sesc. Vai rolar o filme Sistema de Animação, é grátis. Cada cidade publica, é uma coisa muito engraçada. Ana, como é teu nome, né? Adriane. Adriane? Isso. Tá, eu vou falar o teu nome lá ainda, hein? Tá. Como é que é o seu nome? Elvis Smith? Você, o bebê lá, que querido, ó. Outro bebezão. 8 horas da noite, vocês vão estar trabalhando ainda? Até que horas? Eu fico até às 10, eu fecho às 10. Ah, mas vê se hoje fecha mais cedo. Eu sou o Tuicim Batera, eu dei aula no início aqui. Tá rolando um filme, beleza, querida? Um documentário da minha vida. Ah, sim. Sistema de animação. Cadê aquele bebê que trabalhava aqui, aquele bebê das primeiras? Meu Deus, que primeira. Ela tinha um nome bem... 6 filmes. Não, o pessoal tá fazendo os filmes. Ah, tá fazendo? E nada de se engraçar com a loirinha lá, né? Falou, querida, a loirinha? Ah, a loirinha é o bebê, a minha neta. Ah, ela é muito linda. Me dá outro disco. Cara, vai ser uma tradição. Todo ano, segundo. É, casa, né? Pô, quando a gente foi 3, 4 anos atrás, eu peguei uns 3 diretor pra série. O tema de hoje, o nosso Chá das 5. Deixa que eu vou lá atender lá. Vai, Toninho, é a sua vez agora. Vai que eu vou ficar aqui, tá? Correndo lá. Ele tá cheio de Nossa! obra. É o Tocinho Batera, Fofo. Olha, não digo mais nada. Nossa, gente, eu tô assim emocionado, Fofo, com o timbre de voz dele. Já vai, eu ouvi essa voz lá no Night Club esses dias, viu? Como é que surgiu essa ideia desse projeto que se tornou realidade agora? Nós éramos crianças e estávamos assim precisando ver coisas novas, crescer. E aí surgiu uma pessoa diferente. Que é uma lenda viva lá em Florianópolis, né? Uma lenda viva com dentes mortos.
Meu Deus do céu, olha só que coisa linda. Será que vocês adivinham uma pergunta? Uma pergunta? É. O que é bunda? Que é? Ninguém sabe? Ah, eu sei. Que é? São as nádegas. Não, é uma coisa que vem depois da coxa. Sensacional, cara. Eu vou embora. Tá gostando? Não, aí a galera disse que se deixasse e viesse pra apanhar a gente, que ela ia sair comigo, pra ir o meu filme lá. Não, ele tá forçando. Dormindo, acordando, dormindo, acordando, dormindo, acordando. Trouxemos um aditivo. Remédio. Deixa eu ver se... Ô, velhinha. Aqui mexe. Ó, velhinha. Ginseng, anfetamina, guaraná em pó, seco, castanha aumentada, propofol, lexotan, denomina cransantratralina e cadalina. Cadelinha? Rabi Bells.
Tu é um mestre, né? Isso é incontestável no teu instrumento. E todo mestre tem um mestre. Bateristas brasileiros, tu falou no Nenê, né? Certo? Nenê, o melhor batera do Brasil. Tá, mas tem alguns outros bateristas brasileiros, estrangeiros, que você admira, que são teus mestres. Vou falar do Tito. O Tito foi o melhor baterista que nós tivemos em Santa Catarina. Tocou muito em Blumenau. Então ele estava jogando baralho num botequinho, eu passava com o balaio de rosca perto dele. Só olhava para ele, aqueles pratos assim, encostados da bateria. Falava, que rosca? Sai daqui, moleque. Aí no outro dia eu tentava de novo. Não quer comer um rosquinho do porvir? O garoto, o que é isso aí? Ele mexeu no balaio. Eu falei, você é baterista, você toca na Diário da Manhã, minha mãe me levava muito programa. Eu sou Tida. É que os músicos daquela época tinham um ego muito forte. Eu sou fulano, eu sou, sabe? Eu sou. Aí eu fiz amizade com ele, ele começou a dar os pratos dele pra mim tocar na boate pra ele, pra trazer a metade da grana. Meu melhor lance que aconteceu. Aí lá eu conheci os pianistas, arranjei uma ordem com o juiz do menor e toquei em boates famosas lá. A boate ensina muito baterista tocar, porque tem que tocar toda noite, né? Existe uma coisa muito séria em relação à música, pela essa falta de valores verdadeiros, né, na música, né, de músicos verdadeiros. Porque o Brasil, se você analisar a história do Brasil, ele sempre foi carente de líderes honestos, pessoas que dessem realmente o exemplo, né? Então, assim, os líderes do Brasil de verdade foram os artistas, né, os grandes de verdade. Mas, sim, esse valor, né, que vocês pegaram, no caso do Toicinho, se não fosse vocês, talvez seria uma lenda que chegasse e fosse, e talvez as pessoas não iam tomar conhecimento disso, né? Existe uma pessoa que precisa o mínimo para viver, que faz a sua arte com propósito único, desprendimento e paz, e aí, ó, tem 13 anos de idade. A salva de palmas pro pai do Jefferson e a mãe do Jefferson, o maior baixista do Brasil. Foi 270 filmes, 270 documentários no Rio de Janeiro. E da gente ganhou o primeiro prêmio, né? Imagina, a galera deve ter ficado triste, né? Falou, pô, os caras vêm com um negócio desse assim. As pessoas são mais importantes que o cinema. Essa frase de João Cassavetes justifica o prêmio dado não só ao filme, sistema de animação, mas também ao personagem principal, o músico Lorival Toussaint. Com uma estrutura simples e dinâmica, o filme cativa não só pelo carisma de Lorival, mas especialmente por sua postura marginal, íntegra e autêntica com relação à indústria cultural e ao mercado das artes. Um artista livre, um filme livre, uma história de amor livre, um ode à loucura e à liberdade genuína dos loucos. Mas o prêmio ele nunca vem porque ele tem que vir, ele vem quando vem, não adianta se matar para ganhar prêmio. Então, pensando bem no prêmio, ele veio de avião, né? Pensando bem no prêmio, né? Um bonequinho torcido com a cabecinha de não sei o quê. E uma cabecinha de boneca. Né? Aí o prefeito, Dário Berg, ele também, eu posso falar o nome dele porque ele me deu o presente lá. Ele me chamou para dar um prêmio. Também para a categoria Cinema, o músico baterista Lorival José Galliani, artisticamente conhecido como Toncinho Batera. Participa há mais de 40 anos da história da música brasileira. Toncinho, um personagem de cinema de Florianópolis, foi homenageado através do documentário Independente Sistema de Animação. O filme Toncinho é ator de sua própria história. Obrigado. O que eu posso dizer é agradecer a todos vocês, né? Esse documentário não foi criado para nada disso, e acabou aqui, que coisa boa, né? Então, a terra da gente é coisa boa. Até ganhei o primeiro prêmio no Rio, mas esse aqui está me deixando mais emocionado. Ele me deu uma prancha de surf, eu pensei que ia ganhar uma batera, tudo bem. E estou contente também com o prêmio. E aí, me ficou muito bom, às vezes eu sento no Empório, lá na Lagoa, e tô comendo lá um bobó de camarão, aí alguém grita, Toicinho, já tá pago aí, viu? Obrigado, querido. Melhorou alguma coisa? Então, pessoal, sem desculpa aí, a gente tá tomando tempo de vocês, assim, né?
Mais uma pergunta aí pra fechar, não? Acho que eles estão até... Tá esperando... A mulher imaginária tá esperando... Não, a mulher imaginária, eu vou contar pra vocês ficar sabendo, que é o seguinte, eu disse no filme e vou dizer de novo. Um homem é uma mulher do avesso. O que é que o homem faz? Ele cresce, casa. Então quando você tem uma pessoa que você gosta, não sei se aconteceu isso com você, e você gosta da pessoa, ama, com amor, eu já sei o que é amar, eu já amei. E essa pessoa morre, dá um buraco, filha da mãe, né? Então vamos manter todo mundo vivo, porque é coisa séria. E a gente tava... Eu ia lá na casa do Ledu, o Ledu tinha 20 anos, a gente tava vivendo um momento muito bom, e aquilo deu um buraco, né? Então, como ela tinha umas roupas bonitas, eu aproveitei umas camisolas dela, umas roupas. De noite eu botava um espelho, virava de bunda pro espelho e imaginava que era ela. Aí eu botava um terno, que eu imaginava que era eu, e servia ela. Depois eu trocava de roupa dela e sentava na mesa para dizer que ela estava me alimentando. Quer dizer, em outras palavras, o psiquiatra já diria, tá louco? Né? E aquela história, né? O psicótico monta o castelo, o neurótico já mora nele automaticamente, vem o psiquiatra e cobra aluguel. É a coisa da fantasia. A coisa da fantasia. Eu queria fazer a fantasia da minha mulher rica. E com isso eu fui curando a minha saudade dela, entendeu? Ah, que legal, ela tá em casa. Jogava a camisa, ela chegou. Eu mesmo na viagem. Estava na viagem, fazendo a viagem. Então isso pode acontecer com qualquer um, não tem nego que pira e interna. Não, enlouqueceu, eu não cheguei a pirar. Eu passei por perto da loucura. Que louco já sou, não tem perigo de ficar. Se eu respondi, tu responde. Certo. Muito obrigado. Mas dia 10 eu vou colocar dentes de silicone, já tá tudo encomendado. Colocar, e o Ala disse que vai colocar na internet dizendo: homens de dentes de silicone procura moças com seios de silicone. Pra nenhum rir do outro, né? Pra ficar assim. Eu queria sugerir um brinde ao nosso amigão Nelson. E se quiser ir embora pra Floripa agora, vamos. Eu acho que o Nelson e o Tocinho se completam, porque ele não fala e o Tocinho fala demais. A bateria sim. A guitarra ela tá em princípio numa caixa amplificada já. Então não vai precisar de grandes coisas. Pela dona do primeiro andar, pela dona do primeiro andar. É, assassinado. Pela dona do primeiro andar. Pela dona. Não, senta ali. O Ala aqui, ó. Cacau Menezes. Estamos anexando uma foto nossa em Jaraguá do Sul. Hoje o filme será exibido no Sesc de Floripa. Meu amor daquela mulher. Gente. Hello. Que pedra é essa, Tocinho? Sesc. E essa pedra aí? Essa pedra, ela representa o meu cérebro. Fica à vontade aí. Ali. O Ale é tão querido, né? O Ale tá aí, é? O Ale tá aí, é? O Ale Veja, tá aí, veja ele, só um. Acabei de sair do banho, tá vendo? Olhar. Beija. Aí, cara. O maribondo, ele deixa um ferrão, sai fora e morre. Esse aí é um sistema diferente, é uma bombinha e fica injetando veneno igual a betoneira. Mas amanhã isso tá bom. Às vezes inflama, né? Mas ele acha que vai fora. Não é.
Não vão ver o meu filme, o sistema de animação? Não, aqui eu sei que é de graça. Mas o problema é velho não anda sozinho de noite. Velho nada, são as meninas que estão reclamando. Aqui é meio perigoso. Ah, não, mas tem a polícia para proteger. Tem coisa nenhuma. Galera, imagine sair no repertório do Moacir tão tanto. Eu não sei se vai rachar a tua câmera, mas ele é o bumbo grave, grave bumbo. Lá não rolou mais, 6, 2, 5, 4. Ela gosta de assim, pô, velho. Faz bem, cara. Tá na pilha, cara. A adrenalina é o seguinte. Eu dormi isso há quanto? 5 minutos. Pra mim representa dormir 5 dias. Não vai pro B, dessa vez ele só faz o A, só faz o... Cadê o Jean? Ô Jean! Queria aproveitar esse silêncio que vocês fizeram e gritar aqui. O contrabaixista também chama Jean Rosic. Essa próxima composição é do Fábio Carlesso. Ele chegou com esse nome lá, pô, Tocinho, pus uma música aí, o nome é Ensolarado. Mas eu fiquei com medo das farmácias acabar o filtro solar. Falei pra ele, olha, o samba tem uma divisão de batata, então chama Sambatata. O nome Sambatata é meu, ensolarado, quando ele for à praia, ensolarado. É o samba do Fábio.
dentro de um mês, 2 meses, assim, a gente já estava tocando nas boates. Primeiro eu coloquei todos na posição de trabalho e atuei como gerente de uma pensão até eles todos se encaixarem e depois eu fui junto com a banda. E quando eu vim embora de São Paulo, ele falou, pô, Érico, leva essa bateria pra ti. Tinha uma bateriazinha feia, não era uma bateria linda, mas era uma bateria completa. Leva pra ti, cara, quer te dar? Eu disse, não, eu não vou, ele leva, senão eu vou trocar por gasolina. Eu falei, não, cara, fica pra ti, cara, tu precisa do instrumento. Aí eu fiquei puto, eu fui saber, ele realmente foi no posto e trocou por 20, 30 pílulas de gasolina, entendeu? O filme, na verdade, não é um filme, é um documentário. Ele retrata como eu sou, mas ainda tem outras histórias piores que essa. Talvez no sistema da animação 2, um dia se rolava, se não conseguiu. Eu já contei uma história em Jaraguá do Sul, todo mundo se arrepiou aqui, eu não vou contar, que eu sei que ninguém quer ouvir. A história é perigosa para um homem, meu Deus do céu, eu me expus. A gente já está exposto. Você pode atravessar a rua e um carro te bater e te jogar no chão. Quer mais disposição que isso? Aí morre todo aquele pacote de carne com esqueleto, com caveira. Nós somos apenas uma energia, nós temos que tratar dela, é só isso. Desculpa, não. Acho que falei muito bobagem. Preciso ser internado. Conta a história, conta a história. Conta aí, cara. Não vou contar, não. Conta? Eu perambulava 4 dias e 4 noites com 4 rapazes que eu tirei de uma casa quente com comida, mousse, manteiga, mortadela e queijo. As crianças me seguiram para tocar comigo. Eu tinha 19 e os outros tinham 18. E aí eu cheguei em São Paulo na época da ditadura. Prende, bata no pau da arara. 4 dias e 4 noites. São Paulo, andando. Ia de Santana até o Parque Dom Pedro, do Parque Dom Pedro até a Avenida Paulista, da Avenida Paulista até a Rua Augusta, da Rua Augusta até a Vila Mariana. A gente corria tudo quanto era. Eles não carregavam a mala, porque 2 meses antes eles tinham me pagado 30 refeições de PF. Eu devia para eles, eu tinha que carregar a mala. Me fizeram de Jesus Cristo, aí eu dei uma de César. Eu disse, galera, não dá mais, vamos sentar debaixo do viaduto aí, vamos dormir. Quando a gente encostava, passava a polícia com uma lanterna desse tamanho, com farol, e dizia, circulando, com um megafone. Nós circulávamos. Andando. Aí eu tive uma ideia, por isso que eu falo, bunda o que é? Uma coisa que vem depois da coxa. Eu tinha uma bunda. E bati numa pensão do Bexiga, um mendigo disse, lá do Bexiga tem uma pensão para vocês. O cara lá, a gente voa. Aí fomos pro Bexiga, subimos a Santo Antônio. Chegamos no Bexiga. Eu no Bexiga bati. Aí um velhinho abriu a porta, olhou. O que é que vocês querem? E a gente queria alugar um quarto. Tá, é 15 cruzeiros. Tem 4 vagas. Aí ninguém tinha 15 cruzeiros. Já 2 dias antes eu tinha varrido uma padaria inteira para ganhar um pão, uma bengala e uma coca. Foi a única coisa que a gente tinha comido há 2 dias atrás. E a gente não sabia onde deve ser a GESP, porque eles jogam muita comida no lixo, a feira e tal. Estava perdido. E eles eram muito teimosos. Um era de câncer, outro era de peixe, outro era de sagitário, só eu que era taurino, né? Aí eu disse, não, a gente não tem grana, a gente pode deixar uma japona. A japona já está tudo fedida, tudo cabeludo, tudo sem banho, tudo nada. O velho viu o meu cabelo, era muito bonitinho, eu tinha até dentes. Ele disse, olha, eu deixo vocês ficar aqui, se um de vocês der a bunda para mim. Eu disse, está feito. Porque ninguém quis dar. Aí ele deu a vaga, o quarto, eu coloquei meus 4 músicos, que era a minha banda, e vim cumprir a minha parte da bunda. Aí eu disse para ele, eu dou a bunda para você sim, não tem criança aí, tem certeza. Só se alguma mulher está grávida, o bebê novo. Eu disse, mas você tem que também ver o meu lado. Você deu o quarto, meus amigos, você me dá 15 cruzeiros ou 10 cruzeiros que você quiser, e depois você terá uma bunda totalmente para você. Ele pegou e disse, não, mas eu não vou te dar adiantado, primeiro você dá a bunda. Eu disse, não, primeiro você dá o 10 cruzeiros, depois eu te dou a bunda. Eu já tinha uma prática de pequenininho, que eu fiz um troca-troca de 8 anos com um menino que me deu um penal na escola, que eu não tinha penal para escrever a letra. Eu não sou bicha não, é que na época que a gente é pequena a gente passa por muita fase de metabolismo, eu gosto muito de mulher, e aliás dou muita sorte com ela. E ele disse, ó, então vamos fazer esse negócio. Fui numas moedas, assim, que tinha, não tinha, moedinha. Com muito custo, ele foi lá numa caixinha, pronto, já me mostrou onde estava dinheiro, viu como ele foi burro?
me deu 10 cruzeiros. Eu fui na farmácia, comprei um Lexotan, a mulher não queria vender, o farmacêutico não queria vender, e a mulher também não queria. O farmacêutico, não, isso aí é só com receita médica. Aí eu contei uma história linda, que a minha tia quebrou a perna, atravessando, ficou irritada, não podia dormir, precisava de alguma coisa para ir lá, me venderam o Lexotan. Comprei 3 cervejas, botei 2 Lexotans em gotinha, uma cervejinha. O velhinho tomou a cerveja, fumou um cigarrinho. Eu liguei a TV, pedi para ele botar no canal Tupi, passou aquele índiozinho da Tupi. O velhinho foi piscando. Eu, nada, tio Chico, eu tenho que dar bunda pro senhor. Estou com um pouco de sono. Vamos pra cama pro negócio acontecer. Amanheci gerente da pensão e não dei a bunda. Porque bunda é uma coisa que vem depois da coxa, mas tem que saber usar ela. E as crianças minhas começaram a ser alimentadas de queijo, comida, feijão, farofadas. O quarto, eu limpei o quarto inteiro, comprei um saco de oca, que não cera muito cara. Passei naquelas madeiras cheias de cupim, deixei a pensão que é um brilho. 2 meses mais tarde, o velho virou caveira. Às vezes eu minto os meses, não sei se é 2 ou 3. Isso a gente vai ver depois. E o filho dele veio, ele estava muito doente, ele foi lá, colocou uma ponte, o velhinho morreu, eu fiquei dono da pensão. Ganhou a pensão em São Paulo. Eu era dono de uma pensão no Bexiga. Então o que eu era? Tinha tudo na vida. Entrei com a bunda e saí com a bunda, não precisei dar. Fiquei com meus músicos, passou um tempo, já comprei um carro numa loja sem entrada, comprei um carro para outro músico tocar comigo. Melhorei a minha vida. Então nem dinheiro para mim não é problema. Eu tenho uma bunda e uma cabeça. Que a bunda é para aceitar mesmo, na verdade, né? A utilidade dela. E as pessoas, outra pessoa, ai, mas que história, que vergonha. Vergonha do que? Essa bunda é da gente. Né? Bom dia, Toicinho. Bom dia. Café. Eu digo que é meu filho, canta. Eu tenho um bocado de filho, tenho um Alan, mas é isso, tudo eles têm grana. Eu não dou grana pra eles, não. Eu só digo, ó, é aí, ó, vamos lá, né? O que é isso, Nelson? Isso aí é um disco do tacógrafo. Ele é usado para quilometragem, tudo, quando é parado. Tô de cueca, não pode filmar. O minuto parado, o minuto que sai para viajar. Ele é trocado cada 24 horas aqui. Agora sou um colegial igual o Alan. Nós nascemos sobre medida. Eu, né? O meu primeiro sapato que eu coloquei, que eu achei no lixão assim, ele não tinha lingueta, né? Eu tirei porque não dava para fechar. E bem apertado assim. Olha que legal, eu me sinto assim um cara diferente, outra personalidade. Fomos dormir às 7 da manhã. O Alan dormiu meia hora. Cara, a cachorra dele, eu já tinha visto, mas eu era casado, eu não podia me dedicar à cachorra. Ali, ó. Eu te amo, são lindas, lindas. Isso quer dizer, elogios, não é sério. José Rafael Memigonian, director, producer, Atalaya Pictures. Só um pouquinho. Pronto? E o verão está chegando com tudo e a Hereditária Moda Homem vai te ajudar. E sabe como? Sistema de animação e Toucinho Batera Trio. O que seria isso? Tu conhece o mundo todo, mas não sabe quem é o teu vizinho. Muitas vezes é uma pessoa iluminada, uma pessoa legal, que tem muito a te passar. E eu acho que foi mais ou menos esse espírito que a gente procurou retratar no documentário, trazer ou fazer como se fosse um autorretrato do personagem. Olha, a questão da pipoca é muito pessoal, viu? Eu acho que cada um pode levar sua pipoquinha, traz pipoca que a galera gosta.
Querido, um abraço pra vocês. A trupe do Tocinho tá chegando em Criciúma. As pessoas e a coisa de eles quererem dar o feliz, 1, 2, 3. Em 1929, na Carolina do Norte, Bessie Smith foi fazer um show numa cidade chamada Storville. E chegando lá, na barraca, um dos seus músicos saiu para tomar um ar. E algumas pessoas da Ku Klux Klan tentaram linchar o músico. Ele correu para dentro do barraco e gritou: Bessie, 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 estão me agredindo. Ela saiu de punhos fechados. Vem aqui, seus covardes, eu mato um por um. Vocês estão pensando o quê? E eles correram. Tire seus lençóis, seus covardes. Eles correram e nada aconteceu. Ele tá precisando de umas cuecas que ele andou falando. E eu descobri que ele gosta daquelas que fica aparecendo a faixinha assim em cima. Vamos ver se a gente acha. Vamos. Faixinha. Essa faixinha. Mas tem que ser uma excêntrica. Ó, ele deu uma faixona aí, né? Tá, vamos decidir então, tá decidido aí. Decidido aqui, ó. Chegou um momento importante. Queria te entregar agora, nesse momento, um presente que eu acho que vai ter um significado especial para tua carreira de Sesc. Tira pra fora, cara. Quando eu casar eu vou usar. É bonito. Ai, que cheirosa. Vamos lá, Você quer jogar essa voz meio grosso? 4 vezes a circunferência do raio aqui. Minha mãe é costureira. Olha aí, galera. Pedra da banda. O próximo passo é quem vai ter uma pedra dessa. Cada um vai ter uma, né? Aí é demais, aí vai dar muita sorte demais. Ser devagar. Senhor Jean? Tocinho é gordo, pô! A companhia tá mal barata, está bombando o estado todo, a gente tá correndo cidade por cidade. Vai fazer hoje a 4ª cidade, tá? Cadê a corrente aqui, cara? O Nenê uma vez estava numa tão ruim de grana. Encavalei a marcha, vou ter que ir ali, mas tudo bem. Não, encavala, mas assim encavala, sério, tranquilo. Fiquei dentro do carro dele. Ele disse que encavalou a marcha. Não sei o que é isso. Como é que era mesmo? Tem uma mãe ali que... Isso aí ele sabe. O outro cara ali, olha ali. Ele não vai saber, ele conhece esse negócio aí, brincadeira. Bota lá, atrás, pra mim, isso aqui, ó. Desencavala, isso acontece quando ele se emociona. Quando ele se emociona, ele tem esse sistema de animação, né? Sistema de animação. É. Só pensar um positivo, né? E merda pra todo mundo. Merda que tá certo.
Algo diferente, né? Porque, tipo, primeira vez que eu vi um espetáculo do Sesc, tipo, parece que foi um cardápio, assim, né? Tu vê o espetáculo, acabou o espetáculo, o cara tá aqui. Ao vivo na tua frente. Agradecer por ficar conhecendo, né? Pô, eu toco bateria aí desde criança e por causa de estar envolvido com rock e coisa e tal, acho que por isso não conheço muito música brasileira, a gente vê que, bom, não conheço nem de Floripa. Mas agradecer por conhecer, né? E eu acho que o toicinho e a bateria é uma coisa só, né? Não entendo nada de música, entendeu? Não entendo nada de cinema, mas entendo de coração, e aí tem coração. Agradecido. É um filme sem pretensão, mas com pretensão. É um filme que vai na alma do artista principal. Eu acho que o filme conseguiu isso, né? Deixar ele nu, né? Para o público. Para mim a arte é isso. A arte é um encanto vivido, né? Você tem que mostrar o sangue mesmo, né? Mostrar a raça, o que você tem no interior, né? É muito emocionante também a gente ouvir esse tipo de comentário, assim, que foi tudo feito nisso, nesse amor, assim, entre amigos, amor por uma pessoa que foi virando uma relação de amizade, de amor, né? Por que não, né? Amor ao cinema também, que a gente adora fazer filmes, nunca ganhou nada com isso e sempre adorou fazer e tocar as pessoas quando possível com os filmes. Então eu acho que é mais o que, assim, né? Tipo, depois disso, o que mais que tu vai querer da arte, né? Tem outra questão que o Toicinho coloca muito, e eu simpatizo com isso, a questão da faculdade, né? Esse pessoal formado e tal. E eu sempre costumo dizer assim, eu me auto-excluo da academia, né? Até porque se a ciência, a academia hoje, a exigência da especialização e a sociedade e o planeta está caminhando para o abismo, né? A gente precisa realmente de pessoas que coloquem alma, que coloquem o espírito, né, para uma sociedade diferente, né? E a gente vê que a academia não está dando resposta para isso, né? Faz a dancinha, Nelson! É agora! Estamos aqui no Alpes tomando uma cerveja. O Leonardo e a Luciana, um casal brilhante. Aí ele vai dar uma de 10 para você, eu acho. Estão te chamando lá para tocar? Eu estou chamando. Ó, amo vocês, mas já vou, só estou concluindo o lance, tá? Faz mais umas 2 ou 3 aí, ó. O som tá maravilhoso. Eu queria que vocês todos aplaudissem esses artistas maravilhosos agora. Aqui a gente está no Alpes, ele acabou de fazer uma tábua de quente que vem batata frita, vem linguiça, vem filé mignon, vem alcatra. Você é linda! A tua beleza é para mostrar, não é para esconder numa gaveta. Só dá uma alimentada. Eu vou fazer aquela canja da cerveja gelada. Por isso que eu era convidado aqui nessa cidade. Toicinho Batera, pra vocês! Obrigado, aí. Não, vai deixar aqui. Eu vou mandar o Wagner sentar que ele vai calibrar o piano. A noite tem deixado nas toalhas dos bares. Não dá afinado ou entrava acima, né?
Criciúma tem moça bonita, é um encanto da cidade. Criciúma é uma beleza, nunca vi mais que cidade. Criciúma é uma terra que tem coração. Ela é muito bonita e ela presta atenção. Criciúma, Criciúma, o melhor lugar que eu já vi. Passei meu filme e senti no jardim. Ó Criciúma, Criciúma, ó Criciúma, olha pra mim. A Criciúma maravilhosa, é Criciúma pra ti. É Criciúma, é Criciúma, é. Obrigado. E assim ela se foi, sem de mim se despedir. A chama sumindo lá na curva do rio. A peixe. Falei, não, é só... Nossa barca infelizmente é obrigada a partir, cara. Cara, se eu te contar o poço que o meu padrasto fez, vocês vão dizer que é mentira e nunca mais vão querer falar comigo. Só que tem testemunha viva que pode provar isso. Fosse ele isso aqui, cara, ó. Ele fez um poço daqui, aqui, aqui e aqui. Gigante, grande. E 16 metros para baixo da terra. Eles cavaram 3 anos o poço com a ajuda dos vizinhos para nunca mais faltar água no morro. Para descobrir o olho d'água. Aí eu comecei a brincar, né, com toda a disposição, né? E tinha uma tampinha, né? Aquela tampinha que puxava. Não acho que o menino exagerado, e eu lá, pula em cima da tampinha, exatamente em cima da tampinha. Como a tampinha tinha umas ripas bem fraquinhas assim, né? Para segurar a tampinha, fui. Agarrado na tampinha, não soltei mais. Aí eu olhava do lado assim, era um barro branco, né, cara? Quando divide o barro, vem a argila, bem fundo. Aí eu vi em cima, a mãe dizia, pois é, eu vou levar ele amanhã lá no psiquiatra. Aí encheu, né? Quando encheu, dava uma boiada legal e descia de novo, aí acabou o ar. Aí eu acho que eu peguei o terceiro olho aí, nessa caída. Aí eu peguei, olhei para um barro assim, tô morrendo. Bate na tua orelha. Passar na casa do Carlinhos, rapaziada, tomar um café lá, hein? Por aqui, ó. Vai passar lá pertinho de casa mesmo. Ia passar lá. Ai, queridos, o início de tudo, era mesmo assim o início. Eu, quando criança, dos 13 aos 17, eu fiz circo-teatro no Circo Teatro Garcia. Eu fiz ponto pra galera. Fiz papel de bandido, fiz papel de figuração, de ficar na mesa, fiz vários papéis. Eu vou mostrar para vocês onde caiu o ônibus argentino. O Cássio Moura quase teve um ataque quando passou aqui. Tem medo de altura? Oh, não, digo de emoção. Olha aí, cara. Libere as crianças que há em vocês. Libere a criança que há em vocês. Crianças, liberai. Crianças. Nós estamos a 3.000 metros de altura. É mais friozinho, mais alto do que o Equador e mais baixo do que o Equador.
estamos subindo a serra para Lages. Mirante. As pedras, a energia, terra. Ó, o caminhão do Todinho tá aí, cara. Passando a mito. Já, galera, todo mundo botando uma blusinha. Bem longe. Isso aqui pra tuberculoso é a cura. Tu botar um tuberculoso aqui em cima. E jogar um mês ele. ele tá ótimo, um mês ele tá maravilhoso. Guaxi, 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 guaxi. Nim, 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 nim. Tu vê que aqui pra cima parece com um porco, o resto ali, né, um tamanduá. Ó, já tá até agredindo. Calma. O lance é o seguinte, ó, as bandas que eu toquei, os nomes não sei se era estranho, mas o Conjuntos Estranhos eu fui tocar nos Estranhos. Primeiro conjunto assim, de impacto, uniforme de Beatles, né? Eu, o Cabral, o Odaí e o Lázaro Piston, o Dico do contrabaixo, ele tocava só duas notas. Vai, pega essa boneca, nananana, pum. Ele fez um baixo de 4 cordas, mas não afinava. Então era um bumbo de corda, né? Grave e agudo. Ou daí era o cantor de música do Roberto Carlos, intérprete. Ele era tão Roberto Carlos que ele fazia tudo que o Roberto Carlos fazia. Tudo ele copiava, era o Roberto. Se dissesse que não era o Roberto, ele chorava. Então essa banda era de impacto e quando terminava, a meninada, as moças, vinham agarrar e gritavam era a mesma coisa da televisão, eles imitavam a televisão. Aí eu toquei nessa banda 3 anos. Depois o Brasil Shake, que era uma banda lá do Estreito, era eu, olha o nome das criaturas, Fodoca, era o guitarrista base. Nelson Boca era o baixista. O Adilson Formiga voltou também. Aí veio The Cats, que significa em inglês. Quem sabe o que é The Cats? Os gatos. Eu toquei Estranhos, Orgnatas, Brazilian Shakes, The Cats. São 7. São 7. São 7 e o Zico, não sei se tu conhece, era o batera. Era só eu chegar no ambiente e dizer, sai Zico, Toicinho. Eu me sentia mal, né, cara? O Zico, porra, tô na mão com o Toicinho, vem aí, porra, vocês tiram a minha bateria. A bateria era dele ainda. Aí o Zico arranjou um esquema pra ir pra Porto Alegre pra nunca mais eu dar canja na banda. 15 dias depois o pessoal da banda me chamou pra Porto Alegre. Bem, a Pedra tá dando uma chance pra nós, hein? Mandou o 21, mas tá agoniada se chegar no 23. Meu intestino começa a pular. Cuida. No Chaplin, lembrou do lugar, 1992. Lembro até do que conversamos depois. Aparece aí, por favor. Um bebedouro assim, eu já quero já para o Eu toquei com os artistas famosos e sem querer eu peguei um pedacinho de cada um. Porque todos são uma estrela. Quando se convive com as estrelas, a gente pega fragmento deles. E a gente aprende a se desinibir, a descontrair, a ficar alegre e animado, querido. Achar e tirar o papel. Tira o papel. Respira. Vai soltando ar. Segura aí. Ó, a dele já está estralando, ele está com a coluna fora. Respira. É uma equipe, né? O bicho chega a gemer, ó. Muita cachaça. Solta o corpo, fica relaxado. Aqui bater não bate pela detenso, né? Se tem mulher, não faz elas trabalhar, é? Solta.
Levou. O braço lá em cima, a coluna no lugar aqui, ó, bota os dedos unidos. Ó, a minha tá até doendo embaixo aqui, ó. Olha, a van acaba mesmo. Agora pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás. Embaixo agora. Respirando. Pega no carrão do pé. Isso. Agora lado, em cima. Vai viver até os... Desce o sangue, circula, melhora. Olha a massa o circo deles, cara, ó. Globo da Morte com 2 motos, ai que espetáculo. A criançada adora. Mas a pergunta não é uma pergunta, é um comentário, né? Eu não sou cineasta, não entendo muito desse tipo de... Mas a impressão é que ele influenciou essa crueza, né? E até os próprios... a própria luz, a própria... em função da história toda. Eu acho que tem a cara dele, tudo tem a cara dele. É uma história, né? E também na hora certa. É uma história que fosse fazer de novo, não tinha mais sistema de animação. Não tinha mais. Se fizer o sistema de animação, fica um sistema de desanimação. Porque parece que se fosse querer fazer com que o Toicinho fizesse algo já planejado, não ia conseguir. Não conseguiria, né? Eu acho que parece que tinha que ser assim mesmo. De outra forma, acho que não ia sair, né? Não ia sair porque não ia conseguir segurar o Toicinho. Na música é igual, cada dia que ele toca, né, Toicinho? É assim mesmo. Hein, Toicinho? Cada dia que toca é diferente, né? De certa forma, às vezes até parece um certo desrespeito com a música, mas a minha maneira, eu não tive uma formação formal, né, como meu amigo Cássio Moura, fala em grande músico também, que tocou comigo 7 anos. E não tenho assim, me criei lá pelos treinos, mas eu me criei no morro, né, eu me criei no meio dos afros, né. Só tinha eu de cinzento, né. Coloninha. É na coloninha, então o único cinzento lá era eu, então eu entrava nos bailes dos afros, eu olhava, aqueles bateristas que não tinham nem educação formal, né? Trabalhavam na transportadora de mudança e chegava sábado e domingo, eles iam tocar, mas cara,
muito doido, os caras tocavam muito, coisa que estava no sangue deles, né? E de vez em quando dizia assim, Zento, sobe aí, dá uma canja aí. Então eu ia lá, não, mas é o seguinte, eu tenho que dar uma canja aí pra mim, mas amanhã tem que fazer um serviço pra mim. Que levar as trouxas de roupa da minha mãe lá embaixo, na madame. Eu digo, tudo bem, dá uma canja que eu levo a roupa lá. Então, de certa forma, foi bom, né? Eu dava uma canja, no outro dia ficava mais forte, carregando aquelas trouxas gigantes na cabeça. E Bruto, tu falou ali quase no encerramento do filme que achava que já não tinha mais pra onde ir, que ia, voltava. E aí surge esse lado de tu sair agora de novo pra estrada, fazendo um lance teu. Muitas vezes foi acompanhando o artista, acompanhando alguém, ou o teu trio lá. Agora, tu é o cara, bem dizer, da história, né? Eu nunca planejo nada, eu não planejo nada, eu tenho uma pedra da sorte que eu deixo ela me levar, né? Assim, um outro tem um talismã, tem uma pedra, o outro tem uma pena, o outro... Alguma coisa a gente tem que se agarrar. Mas é assim, cara, eu sou muito imprevisível na coisa do ir e voltar, então por isso já perdi muitas grandes oportunidades por causa disso. Vamos pra Suíça? Eu não sei se eu vou, tem hora que eu... E pode me pegar numa hora que eu vou para Biguaçu, Barreto, São Paulo. Entendeu? No meio ali. É tipo assim, ó, fui convidado para tocar com a Elis. Era uma quarta-feira chuvosa. Eu estava tocando Liberty Plaza. Aí eu tinha uma banda, um quarteto, estava apaixonado pelo quarteto. E a coisa era grande, enorme, porque, pô, tocar com a Elis no Bandeirante era 500 pau por dia. 500 pau por dia era um dinheiro assim que não dava para... Fora César Camargo, né? Que já tinha tocado com ele. E eu disse, põe o Nenê. Aí os bateram, bicho, tu é louco, cara. Trampo desse, bicho. Aí eu disse pra minha banda, não, eu tenho uma banda. Pô, mas nós tocamos aqui numa boate, nós ganhamos 50 pila por dia, bicho, que é isso? Tu tá doido? Eu digo, não, eu tô na minha banda. Vou mandar o Nenê pro Elis. aconteceu, Zé? O que aconteceu? Não, filmando. O mais sério é que a gravadora, para agradar Miles Davis, Mário Davis, ela disse, nada precisou ser refeito, valeu todo aquele momento que foi dado. Um vampiro acorda. Aí eu fui lá, mas quer ver, Índia avantajado. Papai Noel, asilo, bastidores. Bem, hoje o sermão de hoje é sobre... Eu criei um filme dentro de 5 minutos da senhora Lambert. O caso número 133. Aí errou, não pode volta. O padre vai fazer a previsão, pessoal. 4:17. Se chover, nós vamos chegar 10 para as 4. Se chover muito. Ainda moras naquela casa lá que passou no filme? Eu disse, não, agora eu moro na tela. Agora o único problema que a tela tem é que ela é muito larga, grande, gigante a dimensão, mas a espessura é assim, é difícil viver ali, né? Ele falou, Ele concordou com a ideia. O Toucinho e o Jean estão esperando para sair às 4h17 porque eles
Toicinho fez a profecia de que a gente chegaria às 4h17. Agora são 4h14. Não, que 4h14, aqui 4h17. Brasília, o presidente Lula subiu hoje do seu avião e foi comprar os aviões caças. O Brasil já está em negociação, a França apresentou aqui do lado. Em Roraima, o presidente Lula destinou a verba para o povo da Guarda-Guidade, que agora já fez de mas lá na Catedral de Conta que ficou outro lá, não sei do que. Em Maceió, o presidente do prefeito fez a reunião daquele que disse não sei do que. Em 1958, ele foi proclamado. Hoje botaram o hidrométrico do pré-sal. Hoje à tarde sobe o pão e o leite sobe o leite e pão. O pão sobe a carne doce, a carne sobe o boi mole. E a ginha vai levar hoje. Boa noite, você agora fica o repórter então da nova. No meio, aí a gente fica naquela dúvida de ele, tá vendo? Ele pisa a bola e leva. Não vai ter vez nele que ele só vai levar a bola pra frente e o cara vai ficar pra trás. Bola de grude, bola de meia. Ô Tocinho, né? Nós estamos aonde agora? Chapecó, dançando forró. O G.O. Vocês são responsáveis por tudo aí? Você já tem idade suficiente pra... Ficar ansioso? Sente-se um bebê? É. Querido. Fumando no camarim aí, Não, eu já falei. Ele teve uma infância muito triste, tá? Os amigos que conviveram com ele, que são meus amigos, que eu conheço, do Marquado, é que conta que... O que foi, meu irmão? O Carles está com o paizinho querido dele. Coisa boa, tá? Fica com ciúme, Toicinho, cara. Não, Alejandro. Um dia só. Tu não ama o Carles? Tá filmando aqui. Tu amas o Carles ou não amas? Amo o Carles. O Carles não é gente boa. É o nosso menino, então ele tá com o pai dele, biológico. Tá feliz da vida, tá passeando com o papai. Só que ele não pode pegar aquele aparelho pesado. Amanhã ele vai voltar pros teus braços, fica frio, né? Não, filho, o pai dele era uma pessoa alcoólatra e saía de casa de manhã para trabalhar e amarrava ele e a irmã dele numa cama. E aquilo ali era o trauma do Toicinho, tudo, a revolta que ele tem às vezes, com alguma coisa, aquilo é tudo provocado pela infância dele. Trauma do Toicinho, trauma de... Eu sou traumatizado, então, filho. Se dá o meu. Eu me arrependo que não fiz. É, a bateria tem isso tudo. Todos chegando. Como todo mundo gosta do vovô, da vovó, eu adoro meu vô. Já virou caveirinha, tá lá no céu, também adoro minha avó, virou caveirinha, tá lá no céu, minha mãe tá lá no céu, meu pai tá lá no céu, meu que me criou. O legítimo tá na terra, mas não vejo faz anos. O Jean compôs um chorinho de pai para avô, de mãe tataravô. O chorinho do Jean, ele vai falar um pouco para vocês ouvirem o tom da voz dele. O nome do chorinho, Jean, fala para o pessoal. O nome chama Sentimento.
Quando a coisa conspira para um lado de alguma coisa positiva, né? O crescimento pessoal de todo mundo, pô, é super bacana. E essa banda que eles reuniu aí, essa galera, pô, todo mundo dando sangue, no bom sentido, e contribuindo para uma, sabe? Claro, a gente faz as festinhas, a gente curte, mas sempre com a coisa do porquê que a gente está aqui, né, gente? Porque, pô, a gente veio para mostrar um filme, para tocar música. Fazia tempo que eu não via falar em marcha encavalada, né? Encavalar marcha. Queria saber, sempre soube que a caixa de mudança é embaixo, né? Como é que tu fazia para desencavalar a marcha abrindo o capô? Eu que desde criança eu era mecânico, né? Eu vendia banana recheada, mas não perdi a oportunidade de estar perto do automóvel. Até uma vez estava vendo um cara consertar uma máquina, uma moto, e não pergunta as coisas para mim, que são tudo, né? E o gancho da carroceria do caminhão passou com velocidade e entrou aqui na minha cabeça e levou eu de rastro. Os caras morreu. Você não morri, né? Eu fiz xixi e aquelas coisas. No acidente. E dali em diante eu resolvi aprender um pouco de mecânica. Então eu sempre gostei de carro velho para poder, antes de sair, ter que mexer em alguma coisa. E o Opala 74, ele nasceu com o trambulador para baixo. Então essa é uma cruzeta que vai, a outra e a outra, né? Então uma tem que estar para cima, a outra para baixo, para quando engatar primeiro, porque só tem 3 marchas. 1, 2, 3. Então quando ele fica no reto, tudo ele encavalou, né? E aí, ó, eu vejo as crianças que tocam comigo, tem tudo uma afinidade. Por exemplo, eu moro com o Fábio. Então ele sai, eu vou lá, faço a cama dele, limpo o apartamento. Quando ele chega, aí a gente tem a senha, né? Nada precisa ser refeito. Ele vai lá com os amigos, toma um guaraná, fica em cima da mesa, eu já vou lá, tiro. E eu vou no hotel, não precisa fazer nada no hotel. Eu limpo o hotel inteiro, deixo o hotel limpo quando entrega. Não, e é verdade que ele tocou, ele fez um show em Tubarão uns 3 meses atrás. Lembra daquela... Aí ele foi dormir na casa do amigo meu, em casa bem grandona, né? Chegou no outro dia, ele acordou, casa limpa. Inteira. Fazia 3 meses que eu voltava a casa. Coisa, né? Casa, um brinco. O Toicinho, quando ele usa o hotel, normalmente tu tem o lacre do vaso, tem tudo. Ele arruma tudo e bota o lacre. Aí eu fico imaginando. E dobra os tudo. Dobra. Aí eu fico imaginando a camareira, vou limpar, né? Sai o Toicinho, vou limpar. Aí olha, porra. Lá aumenta a fama, porque a camareira fala pra outra. Aí o gerente vê todas conversando. O gerente tá ali ligado. Então ele vai querer saber o assunto, naturalmente. Aí o assunto vai chegar no dono. Da próxima vez, se eu quiser dormir de graça, o hotel é meu. São filosofias de vida, são coisas pequenas. Aí eu peguei, eu não cantei a profecia pra ele. Aí tudo eu vou ler. Você gosta mais de contar a história do que a bateria? Eu gosto das 2 coisas. Mas agora, John Lennon ou Led Guerreiros! Onde estão vocês, guerreiros?
lá, depois agora dá pra pegar uns picos fixos no verão aí. Este é a hora marcada, nos põe na estrada do mesmo desejo. Meu Deus, Chapecó! Obrigado por receber tão bem a nossa cruz. Vai deixar saudade, né? Vai deixar saudade. Lembrou, decepcionou a galera, hein, bicho? Esse povo aí, você tem nossa família ali, mais um técnico de som, mais os produtores lá, caminho de carro, 4 pessoas, 6 pessoas. Não é oficina eletricista? Ah, então tá, pera aí. Então pode embarcar ali que daí eu vou... O que vocês estão procurando? O meu filho, brasileiro. Eu vou rodear ali, daí tu vai ser localizado. Aqui é o silo de milho, né? A balança. Faz 150 anos que eu não venho aqui, com 120. E a mecânica pra cá. Tem um barzinho aqui, lá. Não tinha um barzinho? Aí, aqui, ó. Aonde? Aqui? Meu filho mora aqui, ó. Faz 100 anos que eu não... 100 anos, não, 120. Tem até um traveling na nossa produção aqui. É rua Fom 4442. Quer parar aqui? Secos e guloseimas. Bora. Aí que tem a Cleusa, a Cleudes, a Clésia. A Clésia, minha cunhada. Como é que deixa dar um aí aqui, ó. Aí volta pro começo. Eu vou casar com essa mulher de novo agora, mas assim, eu venho aqui, fico um dia, Vai passando. Vai ser minha esposa. A história sempre se repete. É, voltou sem a Globo. Ah, é. Aqui, o restaurante Fávaro é esse. É aqui, ó. Ah, você me dizia aqui, pode descer reto. Ronaldinho, né? Alice, gostaria tanto de ver meu filho, Alice. E minha filha, falei, não, então vamos dar a volta por lá, vamos passar. Daí eu queria resolver ele passar aí, por aqui. E me deixei ele contente, faceiro, né? Ele foi um cara bom também pra viagem. Eu, pra mim foi 100%. Passa o tempo, né? Escuta, tá todo mundo sem grana aí, né? Todo mundo duro, né? Tá todo mundo pendurado, né? Eu sou obrigado a ver o meu filho, cara. Ah, imagina. Se precisar de alguma coisa, dá uma ligada que a gente resolve, tá? Tá, qualquer coisa, dá uma ligada pra nós. Chega, mas o pai tá pegando ainda. Valeu, meu chapa. O pai tá pegando ainda, tá? Não demora pra voltar, hein? O pai dele ainda vai. Não, é que o Bira, eu quero que vocês sintam que o Bira, cara, ele é fãzão nosso. Ele é fã da história e ele é produtor lá. Ele leva o Guinhas há anos, ele leva o Alegre Correia, é uma coisa séria, o cara é sério. O pai não se mete com um bigiglir, né? Bigiglir, né? Tem que ser um cacheclé. Tá, isso aqui vai ficar lá no Ledu, né? Vai, segura. Desculpa qualquer coisa, tá?
ver aí. Tchau, trupe! Aí é um lance de tambor. Isso aqui eu estou fazendo a viagem aqui, porque o tambor não está aqui, né? Entendeu? Sim. Ficou legal, cara. Aí as vozes, aí um monte de reza. Rezando mesmo, rezando. Para valer mesmo, agradecendo, né? Agradecendo, né? Obá, agradecendo, né? O tempo todo, né? Aí entra o maracatu. Aí tu entra, tu podia até tocar bateria no meu CD, que essa que era a ideia também, que tu faz um maracatu legal, não sei, cara. Meu maracatu é anenizado, tá fora da religião. Lembra daquele? Esse chinelo tá me machucando. Dona Maria, e o pessoal gosta disso. A Dona Maria, uma coisa bem popular. Assim, eu disse que é de jazz, a maior quebraceira, mas tem duas que é comercialaço.